Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e permaneça em vossos corações, juntamente com a ternura de Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus, através desse nosso canal do YouTube, e que alegria poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna, através de cada meditação a cada dia. Hoje, então, nesse dia 18 de outubro de 2017, nós celebramos com toda a igreja a festa de São Lucas Evangelista. Convido você então a tomar comigo o evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dentro do mês de outubro, mês das missões, temos a oportunidade de celebrar hoje esse grande personagem do cristianismo primitivo, São Lucas, evangelista, ele que muito nos enriquece através, então, do seu evangelho e também do livro do Atos dos Apóstolos, que é de sua autoria. E assim, então, estamos em festa na liturgia, então, da igreja, pois lembramos a vida e o testemunho do evangelista São Lucas. Ele que nasceu, então, em Antioquia, na Síria, médico de profissão, foi convertido pelo apóstolo São Paulo, do qual se tornou inseparável fiel companheiro de missão, como nos narra a primeira leitura de hoje. Colaborador, então, no apostolado, o grande apóstolo dos gentios, em diversos lugares de externa e alta consideração que tinha por Lucas. Ele deixa isso bem claro nos seus livros, como portador, então, de zelo e fidelidade no coração. Ambos fazem várias viagens, por isso que o Evangelho de São Lucas, ele tem também dentro de si implícita a questão da missão, a importância da missão. E assim, então, ele viaja juntamente com Paulo para vários lugares, tornando-se um dos primeiros missionários do mundo grego-romano. Tornou-se excepcional para a vida da igreja por ter sido dócil, citou com carisma da inspiração e da vivência comunitária, resultando então do Evangelho de São Lucas e também na primeira história da igreja, conhecida como Atos dos Apóstolos. No Evangelho segundo Lucas encontramos o Cristo amor universal que se revela a todos e chama Zaqueu, Maria Madalena, garante o céu para o ladrão e conta as lindas parábolas do Pai misericordioso e também do bom samaritano. No livro dos Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado Atos do Espírito Santo, deparamos com a ascensão de Cristo, que promete o batismo do Espírito Santo, fato que se cumpre no dia de Pentecostes, e é inaugurada a igreja que, desde então, vem evangelizando com coragem. E assim, então, queridos amados irmãos, nós temos um pouquinho da história desse grande homem da igreja, São Lucas. E assim, então, podemos compreender a dinâmica a qual, então, ele atribui no seu evangelho. Jesus, então, como nós ouvimos o evangelho narrado, ele, após enviar os 12 apóstolos em missão, envia agora mais 72, como dizia,
porque São Lucas quer deixar bem claro a importância na missão da vida da igreja. E é interessante que nesse envio de Jesus, ele os manda, os 72, a lugares onde ele mesmo deveria ir. E aqui então é interessante isso porque Jesus poderia resolver tudo sozinho, mas ele não quis fazê-lo. Ele quis contar com cada um de nós, com nossa simplicidade e humildade, com nosso jeito próprio de ser. E Jesus continua a chamar então pessoas para que possam ser enviadas por ele em missão. Mas aqui é interessante também porque Jesus descreve tudo aquilo que está para acontecer com eles nesse tempo de missão. Jesus vai dizer, olha, eu envio vocês para o meio de lobos, como cordeiros, assim como o próprio Cristo. Mas diante desse fato, é preciso se acercar de que os discípulos não estão sós. É por isso que ele envia 2 a 2, porque se um fraquejar na missão, o outro sustenta. E é claro, amparados e impelidos pela ação do Espírito Santo. E aí Jesus continua ensinando. Ora, não leveis nem bolsa, nem sacola, nem 2 túnicas, ou seja, não percam tempo, não se preocupem com as coisas materiais, porque tudo isso se torna um grande empecilho, porque a missão é urgente. Deus tem sede de almas, Ele quer alcançar os corações de toda a humanidade. E para isso, então, Ele tem pressa. Não podemos perder tempo com coisas fúteis, brigando quem é o maior, quem é o menor, qual a pastoral que faz mais, quem faz menos. Infelizmente, tudo isso faz com que nós percamos tempos e deixemos de evangelizar, presos a coisas pequenas que não edificam e só tomam ou ocupam o nosso tempo. Então é preciso vencer tudo isso, para que assim a missão possa obter êxito. E Jesus então vai dizer, olha, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja convosco. E a paz aqui é o shalom, ou seja, é o dom da plenitude dos bens na vida de toda a humanidade. Esse é o desejo de Jesus. E é por isso então que ele pede que os discípulos enviados em missão saudem com essa saudação da paz, a qual então a paz que vem de Deus, ela nos preenche, ela nos conforta, ela nos faz com que nós sentamos, então, amparados pelo amor misericordioso de Deus, enviado até a cada um de nós, através dos seus discípulos. E assim, então, essa mensagem, ela pode, então, ter acolhida ou rejeição. Se acolhida, a paz permanecerá com a casa, se não, ela retornará para o discípulo, que baterá poeira dando contra-testemunho, aí, contra aqueles que não acolheram a mensagem do Evangelho, que não acolheram o próprio Cristo, na pessoa de cada missionário que vai evangelizar, levar a palavra de Deus. E assim, então, Jesus continua orientando, não passeis de casa em casa, quando entrar de uma cidade for bem recebido, comendo o que vos servirem, curai os doentes que não houver, dizer ao povo, o reino de Deus está próximo. Então esse é o conteúdo da mensagem que deve ser anunciada. Curando então os doentes, porque Deus então quer curar, para que todos então estejam sadios, para poderem então percorrer os caminhos do Senhor. E assim possam usufruir do reino de Deus que já está presente no meio de nós. E a primeira leitura de hoje, queridos amados irmãos, nós temos então a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde então Paulo vai dizer de todos aqueles que abandonaram. Demas abandonou por amor do mundo, foi para Tessalônica, Tito foi para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Como a gente então lia na história de São Lucas, ele permaneceu discípulo fiel de Paulo, e os dois foram grandes amigos. Lucas então permaneceu fiel mesmo diante das tribulações e dificuldades enfrentadas por Paulo. E aí então ele vai falar de todos os outros e vai dizer que no momento mais oportuno da sua vida, ou seja, no momento em que ele estava sendo julgado, todos lhe abandonaram. Mas que Deus então não leve em conta o pecado deles. E é interessante justamente porque Paulo, mesmo diante da adversidade, sabe que todos podem ter abandonado, mas Deus esteve sempre com ele. Então, meus queridos amados irmãos, na missão, nós somos convidados, então, como Paulo, a ter sempre essa consciência e isso claro na nossa vida, que nós nunca estaremos sós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos foi enviado
pelo Pai, nós temos a presença de Cristo caminhando ao nosso lado. E isso já nos basta. Mas Ele quer nos acumular ainda mais com a sabedoria, a riqueza do Evangelho, deixada aí pelos grandes evangelistas, como São Lucas, que nós celebramos hoje. Nós temos também os sacramentos da Igreja, ou seja, Deus sempre nos socorre e nos oferece sempre mais daquilo que nós precisamos, para que a missão possa ser bem sucedida e assim tantos corações possam deixar-se alcançar pelo amor infinito e misericordioso de Deus, como é tema proposto do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 15, nas parábolas de misericórdia. De maneira especial, aquela parábola intitulada como o filho pródigo. O pai que fica então aguardando o filho que gastou os bens do mundo, e o pai sabe que um dia esse filho vai voltar. E Deus é esse pai que aguarda o retorno de cada um de nós, queridos e amados irmãos, e que nós possamos então, como missionários que o somos, através do nosso batismo, possamos então levar o amor e a paz de Cristo a todos aqueles que nos forem confiados. Por intercessão de São Lucas, que a nossa missão possa obter êxito e com a força do Espírito Santo alcancemos então a graça de podermos sermos protagonistas de uma nova história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Obrigado a você que nos acompanha a cada dia, a cada vídeo. Muito obrigado pela sua fidelidade. E você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se. Vamos então nos ajudar, compartilhando também esse vídeo, deixando aí sua like, curtindo, compartilhando. Vamos fazer com que o Evangelho alcance os corações de tantos irmãos que precisam fazer a experiência do amor misericordioso desse nosso Deus. Que por intercessão de São Lucas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero por você.